Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras conquista mais uma vitória fora de casa contra o Red Bull e de virada, galera, o placar de 2-1. Palmeiras consegue uma vitória com um que estava ali brigando com ele, ali no G4 pela liderança. O Verdão consegue essa vitória, chega a 22 pontos e está isolado aí no Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou com o Botafogo e o Verdão está se distanciando, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda, falando tudo sobre essa grande partida do Verdão, sobre essa liderança aí. Palmeiras pode disparar antes do Mundial, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Disse logo quando chegava na redação, o Palmeiras não fazia um bom jogo, o próprio João Martins confirmou. Como é que tá o sorriso dele, cara? Como é que tá o sorriso? É verdade, como é que tá o sorriso? Tô com cãibra já. Mas tava de bico aqui antes do primeiro tempo. Eu tô igual a Hebe Camargo, assim. Mas, ou seja, Palmeiras fazendo a lição de casa. Boa noite, Alex. Boa noite, Garrafa, boa noite a todo mundo que tá com a gente aqui no Mesa Redonda. Dinei, Cleiton Xavier, que alegria ter vocês aqui ao nosso lado mais uma vez. Pois é, o Palmeiras vive um momento mágico, né? Porque até quando não joga absolutamente nada, quando vinha fazendo uma partida péssima, nada dando certo, os principais jogadores do Palmeiras errando tudo, né? O Richard Rios, o Estevão, o Flaco Lopes, o Piquerez. Individualmente, o time no primeiro tempo perderia do nosso time da Gazeta aqui. Fácil. Mas no segundo tempo, tem a conversa do técnico, que não era o Abel hoje, era o João Martins, porque o Abel estava suspenso. Tem as alterações, principalmente no meio do segundo tempo. As do intervalo nem funcionaram tanto, mas as do meio do segundo tempo funcionaram, quando ele meteu os meninos. O Thales, o Luigi, o Maurício entrou e acabou dando uma força para o Palmeiras, pelo menos suficiente para virar o jogo. E quando não dá na técnica, quando não dá na habilidade, quando não dá na qualidade, dá na raça, dá na experiência e dá na confiança. Palmeiras hoje é um time confiante, que sabe que mesmo quando as coisas não estão dando certo, em algum momento isso pode mudar. E de novo, isso mudou. Não tem nenhuma dúvida, resultado importantíssimo para o Palmeiras. E importante também, é claro, a sua participação com a gente nas redes sociais. E você vai conversar com a Marina Buffon, que está por aqui e trabalhando muito nesse final de semana. Ontem ela acompanhou a vitória do São Paulo frente ao Grêmio. Hoje está aqui para interagir com a gente e também com você aí em casa. E tem presentes e enquete. Boa noite, Marina. Vamos direto a Bragança Paulista. José Paz. O Alex levantava uma questão, para a gente voltar um pouquinho mais com o jogo, ouvir o Cleiton, enfim, ouvir todos os nossos convidados aqui. O Paulinho, ele foi preservado nos últimos 2 jogos. O Everton está chegando por aí, você conversa com ele e depois você responde. O Everton está aí com você, pode falar com o Everton aí, depois a gente conversa. Vamos com o Everton aqui, ó. O Everton primeiro está falando com as detentoras, Garrafa, depois a gente coloca ele ao vivo aqui no Mesa Redonda, mas você falava sobre o Paulinho, é bem verdade. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Bolívar, não foi relacionado para a partida de hoje. Segundo o Palmeiras, ele segue um cronograma aí individualizado. Ele jogou muito tempo contra o São Paulo, algumas rodadas, né? Então o Palmeiras vai fazendo esse controle de carga. Segundo o Palmeiras, a carga foi muito intensa na partida contra o São Paulo, por isso esse controle acontecendo agora em relação ao Paulinho. Não atuou contra o Bolívar, não atuou hoje, não ficou nem no banco de reservas, treina amanhã na academia de futebol e a expectativa é de que ele fique à disposição do técnico Abel Ferreira para quinta-feira contra o Ceará, jogo 2 aí da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa e recebe agora o Ceará no Allianz Parque. O Everton está falando aqui, eu devolvo para vocês poderem debater um pouco sobre o Paulinho. Na sequência o Everton vem e eu chamo você de novo, tá, Garrafa? Tá certo, então prioridade para o Zé Paz, lá quando o Everton estiver liberado, ele vem para a conversa com a gente. Cleiton, o Paulinho está aos poucos reconquistando a condição de titular e o Abel, a comissão técnica, acaba optando em preservá-lo em alguns jogos. Faz parte do processo, é importante às vezes também o descanso, vocês como ex-atletas? Sem dúvida, Gafo, sem dúvida, né? Principalmente ele que vem de uma lesão um pouco complicada, né? Até questão de pegar ritmo, às vezes quer acelerar, pode ser que atrapalhe, né? Esse rendimento dele, então acho que é bom descansar ele um pouco. Tem vários jogos ainda na sequência aí, né, que com certeza ele vai estar 100% aí para poder ajudar o Palmeiras. Dinei, qual que é o segredo do Palmeiras? Qual que é o segredo do Palmeiras? Mesmo quando não joga bem, o time vai lá e confirma a vitória. Hoje foi um dia clássico, um dia claro, referente a isso, né? O próprio João Martins disse... Você quer que eu fale a verdade? Eu quero que fale a verdade. Você quer que eu fale mesmo? Quero.
O segredo eu queria que esse português voltasse para Portugal. É isso. É isso, né? Volta para Portugal, é só isso. Pronto, falei. Volta para Portugal, você já fez o que tinha que fazer, volta para sua terra, tá tudo certo. Não fez não, tem muita coisa pra fazer. Não, eu quero ver vocês no Mundial. Tem muita coisa Não, pra eu fazer. quero que vocês vão pro Mundial. Mas eu quero que vocês vão para esse Mundial. Quando começa o Mundial mesmo aí? Dia 15 de junho. Vocês já foram 2 vezes, né? Ô, Dinei, o Mundial do Palmeiras é no fim do ano. Quando? Fim do ano. Que Mundial que é do... Que é o Mundial anual que vai continuar existindo. Ganha Libertadores e vai pro Mundial. Não, pera, tudo Esse bem, é o mas eu objetivo quero do ver Palmeiras. vocês ganhar. Hã? Eu quero ver vocês ganhar. Vocês já sabem que a chance do minha bicampeonato- garrafa está esperando vocês. A chance do bicampeonato mundial... Minha garrafa de 51 está esperando vocês. Vocês já sabem disso, hein? A chance do Vocês já mundial sabem. chegar... Ó, vou te falar uma coisa. Vocês poderiam trazer o Mundial dos caras aqui para me beber. Que eu bebo aqui também. Eu bebo aqui. Ô, Chico, Miller, vocês ficam à vontade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse segredo do Palmeiras, né? Já ouvimos aqui aí o Dinei e o Cleiton, o Miller como jogador, o Chico como jornalista, o Alex, enfim. Porque é o Palmeiras que as coisas... Ou seja, o Palmeiras, quando ele perde o título para o Corinthians, você fala, esse Palmeiras vai entrar em crise. O Palmeiras quase não se classifica para as finais do Campeonato Paulista. O Everton está falando, é isso? Vamos com o Zé Paz lá com o Everton e na sequência a gente volta a esse assunto. Pois não. E impressiona muito que não deixa a equipe, né, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu, né, propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que, né, a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe, e acho que mais uma vez o banco também, quem entrou no segundo tempo, fez a diferença. Isso foi muito importante. A gente viu de novo o Luiz voltar a jogar, o Thales voltar a jogar, que são garotos aí que no começo do ano nos ajudaram muito. E o Maurício também, que vem voltando de lesão, né, adquirindo a sua melhor forma. Então estamos felizes por isso, acho que foi uma grande vitória e acho que merecida aí pelo segundo tempo. O Everton, Palmeiras pegando hoje o Red Bull Bragantino, na sequência tem o Ceará pela Copa do Brasil, depois o Flamengo, adversários importantes no Campeonato Brasileiro, adversários que estão lá em cima. A importância desses jogos antes do Mundial de Clubes para preparar o Palmeiras para essa competição tão importante? Eu acho que realmente são adversários que vão nos ajudar muito nessa preparação também. Lógico que o nosso objetivo aqui agora é poder buscar a classificação quinta-feira diante de um adversário que está muito bem, né, dentro do campeonato, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas nós não temos dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que, né, dar o máximo, competir muito para buscar a classificação. Depois é o Flamengo, o Cruzeiro, que está muito bem. Então são adversários muito duros, muito difíceis. Libertadores, independente se já está classificado, mas a gente sabe que são sempre jogos competitivos. E acho que tudo isso também nos prepara para o que vem pela frente, né? Então jogar cada jogo com uma decisão, como a gente vem fazendo, se preparar bem, porque acho que o Palmeiras vai competir, né, que é o que sempre faz todo jogo, mas hoje focando sempre aqui no nosso objetivo presente, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. De vantagem, né? A gente sabe que ainda é uma fase inicial do Campeonato Brasileiro. Como você bem colocou, ainda tem jogos difíceis antes da parada para o Mundial. Dentro da estimativa, da conta de vocês, que eu sei que vocês trabalham com algumas metas menores, essa era mais ou menos a conta? Ou você acha que dá para ter ainda mais tranquilidade antes dessa viagem? Cara, eu acho que quando se trata de Palmeiras, né, tem que tentar vencer todos os jogos, né? Tentar somar o máximo de pontos possível. A gente sabe que a competição é difícil, é uma competição de regularidade. A gente sabe também que o campeonato vai parar e muitos times, né, ou talvez aí 95 ou 90 e tantos % dos times, eles vão ter uma pausa, vão ter um descanso, vão poder renovar suas forças, e o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo vão continuar competindo, né? Então a gente sabe que lá no final talvez isso faça muita diferença, né? Por isso que é importante somar pontos agora, por isso que é importante estar bem no campeonato, para que a gente possa depois ter um pouco mais de tranquilidade. Mas acho que, como eu falei, pensar jogo a jogo, ponto a ponto. Nosso próximo adversário no Brasileirão é um candidato ao título, é um adversário muito difícil, e a gente vai ter que competir como a gente sempre vem fazendo para tentar vencer o jogo. Everton, depois do apito final ali, você fez questão de convocar todos os jogadores para que se aproximassem, né, da torcida.
os palmeirenses que estiveram aqui hoje em Bragança Paulista para essa comemoração. E tem sido assim nessas vitórias que o Palmeiras tem conseguido, né? Principalmente nesse momento de recuperação depois da derrota na final do Campeonato Paulista. O que mudou, e você já passou por algumas reinvenções do Palmeiras desde a sua chegada ao clube, mas o que mudou dessa temporada para a temporada passada? A gente tem visto um time muito mais unido. O que dá para você colocar dentro disso? Justamente, claro, né, levando em consideração também essas comemorações que a gente tem visto que o Palmeiras, de fato, né, tem aproveitado cada vez dos 3 pontos conquistados. Boa. Cara, eu acho que eu acabei de falar ali há pouco que é muito difícil vencer, né? É um preço muito alto que se paga. Não só nos 90 minutos, mas em toda a preparação. A gente também deixa tudo que a gente pode no dia a dia, no treino. E acho que quando se vence, você tem que celebrar, tem que haver uma comemoração, sabendo que, óbvio, que aquilo ali não resolveu o campeonato, não decidiu nada, mas é uma vitória, e a vitória ela sempre tem que ser celebrada, ainda mais diante do nosso torcedor. Todo mundo acompanha aqui e vê muitas vezes o que Abel pede, essa união, e fala quando a gente está unido junto com o torcedor, está sempre jogando junto, faz toda a diferença, e acho que nada mais justo do que a gente viu o estádio cheio aqui hoje ali do torcedor palmeirense que veio aqui, nos apoiou do início ao fim, mesmo quando a gente estava perdendo o jogo. Então nada mais justo do que celebrar junto com eles e criar essa conexão, essa energia que é muito importante para a gente. E acho que o que mudou, além das peças do ano passado para cá, né, chegou muita gente nova, mudou bastante coisa, saiu muita gente. Eu acho que o começo era natural que desse uma oscilada, porque são jogadores novos, se adaptando ao clube, mas hoje a gente já vê essa energia muito boa, todo mundo bem adaptado, pronto aí para ajudar o Palmeiras, e acho que a prova disso é os resultados que a gente vem alcançando nas últimas partidas. Tá aí a palavra do Everton aqui no Mesa Redonda. Valeu, Everton. Olha só, até tentei colocar uma escuta aqui no goleiro do Palmeiras, viu, Garrafa, mas a assessoria, o Luan, o pessoal falou, poxa, só falta o Everton pra gente voltar para São Paulo. Então, infelizmente, não consegui colocar a escuta nele, mas conseguimos ouvir o Everton aqui no Mesa Redonda. Devolvo para você, continuo aqui. Vou tentar ir ali no campo para mostrar para vocês. Olha aqui onde a gente está, viu? Mostra aqui, Braguinha, onde a gente está. Na quadra poliesportiva aqui do ginásio municipal, do estádio municipal aqui em Bragança, todo envelopado de Red Bull Bragantino. Eu vou tentar ir no campo ali para... Vou retomar a pergunta ao Miller. Qual é o segredo desse Palmeiras do Abel Ferreira? E já estendo a pergunta ao Miller e fica valendo para vocês aí. O Palmeiras, no Mundial de Clubes agora da FIFA, com esse novo formato aí nos próximos dias, ele tem força para talvez ser uma grande surpresa? E qual é o segredo desse time do Abel, Miller? O segredo do Abel são vários. Primeiro, a competência do treinador. Ele tem uma comissão técnica tão competente quanto ele, né? Eu já falei várias vezes aqui que o preparador físico do Abel, ele é excelente, que os jogadores quase não machucam, tem contusão muscular. Isso é importante numa temporada muito difícil. E muitos bons segredos do Palmeiras é que ele consegue vencer fora de casa, né? Se não me falha a memória, a terceira vitória fora de casa. Quer dizer, 9 pontos Miller, fora. É a 9ª seguida. É time que só no brasileiro. Vai São bater 3 campeão. vitórias fora de casa. O time que ganha fora de casa, o Miller sabe disso, o time que ganha fora de casa bate campeão. Principalmente nas 6 primeiras rodadas. Sim, né? bate campeão. Principalmente isso. Isso tem o discurso do treinador, a importância de se fazer essa vitória fora de casa? Tem? Ô, Garrafa, então, esse segredo o Abel tem com o seu time, né? E a qualidade do elenco do Palmeiras, né? O Xará citou aí, o Veiga nem entrou, sequer entrou hoje, mas entrou o Maurício. Sim. Né? Não entrou o fulano, mas... Paulinho e Vitor Roque ficaram de fora. O Murilo, pra mim, tem que ser titular, independente de... Tem que ser o Murilo e mais um zagueiro. É o Gomes, são os dois. O Murilo, pra mim, ele é muito regular, ele é muito bom. Independente do gol. Desde o ano passado eu falo isso. É um zagueiraço. É nível de seleção brasileira. Então, o Palmeiras, o Abel, ele sabe tirar e sabe repor. Isso é importante num clube, num time. O treinador, além de ser competente, ele sabe repor as peças de reposição. Pode ver, o Palmeiras hoje não sai 5, 6 jogadores e continua bom. Verdade. A regularidade, não só nas vitórias, mas na dinâmica de jogo. A regularidade, saiu o Dudu, saiu, etc.
Quer dizer, fica tão bom quanto o ano passado. Quer dizer, então acho que hoje o elenco do Palmeiras... Rafa, hoje o elenco do Palmeiras, para mim, é melhor que o do ano passado. Não, eu me arrisco a dizer, Chico, que o elenco do Palmeiras esse ano, o atual elenco do Palmeiras, é o melhor elenco da era Abel Ferreira desde que ele chegou ao Palmeiras. Concordo também. Melhor que o de 2023, que era animal. Concordo. Era animal. Talvez o time, a gente pode questionar, mas elenco, né? Tô falando de elenco. Tô falando de elenco porque hoje sai um, entra outro e você não percebe. Mas não tem um craque. Não tem isso que tu falou, é um conjunto. O craque é ele. Por quê? O craque é ele, pô. Não, o craque é bom. Mas por quê? O craque Porque é tem ele, pô. ritmo de jogo, intensidade e entrosamento. Entrosamento. Acabou que negócio de técnica, o jogador pegava a bola, passava por 2, 3 e deixava o outro na cara para fazer gol. Que nem o Miller, na época do Miller era assim, na época do Dinei também, do Cleito também. Hoje não é mais. Mais do Miller, né? Hoje não é mais. Hoje é intensidade, ritmo de jogo e entrosamento. Sabe por quê, Rafa? O que acontece? O Palmeiras antes tinha individualidade boa. Dudu decidia. Sim. Beleza. Hoje não tem só o Fraco Lopes, não só o Paulinho, Estevão. não só o Estevão, que olha que o Estevão hoje não fez uma grande partida. Foi substituído no primeiro tempo. Exatamente. Então o que acontece? Hoje o Palmeiras, coletivo. literalmente, é o coletivo. Murilo resolveu. O Maurício, mal posicionado, conseguiu fazer um gol, porque teve um chute colocado, quer dizer. Então, esta falta de individualidade, o grupo está superando. Sim. E me parece que a direção, e eu tenho algumas divergências de pensamento, de opinião, claro, da presidente Leila, mas o trabalho dela é impecável. Porque, por exemplo, ela dá suporte, além de dar uma estrutura de qualidade, em termos de estrutura física mesmo, dá jogadores, ela segura a bronca. E paga, né? Ou seja, paga em o dia, Palmeiras, no Campeonato Paulista, se não é a Ponte perder lá, foi pro Bragantino, né? Perdeu o Bragantino. Perdeu o Bragantino, o Palmeiras não ia se classificar. Não. O Palmeiras estava... Você podia falar, o Palmeiras não se classifica para a fase aguda do campeonato. Não houve crise. O Palmeiras se classificou na última rodada, graças à Ponte que acabou pipocando. O Palmeiras vai à decisão contra o maior rival. O Corinthians do Chico Lang vai lá e é campeão em cima do Palmeiras, mas no Allianz deu um chute a gol do Yuri Alberto, tá tudo certo, fez o gol e no jogo da volta a torcida ganhou o jogo junto com o time, mas nem por isso, né, Cleiton, nem por isso se mudou toda a estrutura. E hoje a gente está discutindo aqui desse Palmeiras como se não o maior favorito, um dos principais favoritos, Cleiton. Mas o português engoliu essa derrota pro Corinthians, não. Não, claro, mas não veio de caro. Até agora não desceu na garganta. O cara que é vencedor não vai engolir mesmo. Tava engasgado. Mas você vê, a confiança é tão grande, cara, que ele tira qualquer um e nada acontece. Continua, o time evolui, cresce. O Miller até falou, ele sacou o Estevão no intervalo. Qual outro treinador tinha chegar a tirar o Estevão? Não ia tirar. Ia deixar mesmo ele mal. Ele não, vai lá, tira. Deixa porque fica naquela... É o tipo do jogador que pode decidir a qualquer momento. Com ele não tá bem, sai, entra outro, viu, Garrafa? Continua igual o time. Viu, Garrafa? O que eu falei no início aqui, quando você perguntou dele. O craque do time é ele. Ele é o craque do Palmeiras. Ele que faz o time do Palmeiras jogar, é igual hoje, vocês estão falando, eu não assisti o jogo do Palmeiras. Mas você vê, ele já tirou, igual o Cleiton falou, quem vai ter a capacidade de tirar um Estevão? É isso. Entendeu? E eu vou falar mais. Eu sou fã da Leila Pereira. Para mim, eu acho que ela tinha que ser presidente da CBF também. Garrafa, sabe uma outra coisa que eu vejo? É que o Abel, ele tem uma sensibilidade tão grande. Em que sentido? Ele sabe que a perda de um título ou uma perda de uma partida não define a qualidade sua e do seu elenco. E do trabalho. Então, isso no contexto de comissão técnica e time, jogadores, elenco. Você pode ver, olha, eu perdi um título, beleza, mas vou ganhar lá na frente outro. Mas ele tem respaldo eu perdi um jogo. É isso. Mas ele tem respaldo da Leila. Que é importante. Ele tem respaldo da Leila, ele tem respaldo da presidente. Eu acho que o grande desafio da Leila, porque desafio é grande, desafio tem nome, e o desafio dela é o Abel. É o quê? Se ela conseguir renovar o contrato com o Abel, aí sim. Vamos saber do Zé Paz, inclusive, que está lá no gramado do Cicerão, né? Se é que a gente pode chamar assim. Ô Zé, foi tocado aqui numa questão importante da possibilidade já de um início de conversa para a renovação de contrato do Abel Ferreira, que foi o nome que andou na pauta. É verdade que, não como grande favorito, mas na pauta de talvez ser o técnico da seleção brasileira. Isso não aconteceu, o Ancelotti é o técnico. E aí a presidente do Palmeiras começa a trabalhar na possibilidade da renovação de contrato do Abel. O agente do Abel parece que já está no Brasil.
ontem o Abel teria falado alguma coisa. O que você pode falar sobre a possibilidade da permanência do Abel, que ano após ano, Zé, ele fala, acho que é meu último ano e o Português vai ganhando tudo. Olha, essa possibilidade hoje, viu, Garrafa, é muito grande. Recentemente a gente ouviu muita conversa, né? O Abel um pouco insatisfeito, mas é como vocês comentavam aí no estúdio agora há pouco. Esse é o melhor elenco que o Abel Ferreira tem nas mãos no Palmeiras, desde que ele chegou aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras no final de 2020. Então ele está muito contente com esse elenco. A presidente Leila Pereira já disse várias vezes que quer renovar sim com o Abel Ferreira até o final de 2027, que é quando termina o mandato dela como presidente do Palmeiras. As conversas já se iniciaram, obviamente, os representantes do Abel conversando aí com os representantes do Palmeiras, mas esse martelo só deve de fato ser batido, depois do Super Mundial da FIFA. O Super Mundial começa agora no meio de junho, vai até o meio de julho, mas depois da competição, então, o Abel Ferreira deve de fato colocar a assinatura no papel e renovar com o Palmeiras até o final de 2027. Esta é a tendência neste momento, meu querido Osmar Garrafa. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!